esse assunto também. Mas eu queria comentar um pouco mais sobre dietas como um todo, né? Você até chegou a mencionar aí com relação, eu até anotei aqui também, sobre a dieta de déficit calórico. Isso. Essa é aquela de cálculo, que tem que calcular o peso das coisas ou não? Exatamente. Então, vamos pensar. A gente tem duas grandes vertentes na nutrição de como eu posso manejar esse paciente, independente da queixa dele. Então, eu tenho a parte tradicional, que é onde eu me enquadro. Então, eu vou calcular eu vou fazer um plano prescritivo. Então, eu vou calcular a dieta. O paciente pode até não ter acesso a esse cálculo, mas vai ser tudo calculado, pesado, bonitinho. E tem a vertente mais comportamental. Então, são abordagens diferentes. A parte comportamental, ela funciona muito mais como uma terapia nutricional. Então, o paciente, ele vai ali toda semana, ele tem uma periodicidade diferente, e você vai trabalhando o comportamento alimentar daquele paciente. Então, por que ele come, como ele come, com quem ele come. Então, é muito mais a motivação do que propriamente a comida em si. É a relação com ele. Mas quando a gente vai pensar... Vamos pensar no déficit calórico. O déficit calórico, ele é a base da nutrição quando a gente pensa em emagrecimento. Então, eu vou pegar o teu objetivo. Então, vamos pensar que você queira ganhar peso, o famoso ganhar peso, e você queira perder peso. Ninguém quer ganhar peso. A gente parte do ponto de vista que ninguém quer ganhar peso. A gente quer ganhar massa muscular. Então, eu vou calcular uma dieta hipocalórica, eu vou fazer um déficit calórico. Ou seja, você vai gastar você vai ingerir muito menos do que você gasta. E a outra, para ganhar massa muscular, eu vou fazer uma dieta hipercalórica. Você vai ingerir muito mais do que você gasta. Porque eu preciso sobrar. Eu preciso desse superávit calórico. O que sobrou, se você tá treinando bonitinho, comendo proteína, eu subentendo que vai virar músculo. O que tá faltando, pra você, eu vou partir do ponto que o teu corpo vai oxidar a gordura. Que ele vai queimar essa gordura que tá estocada na barriguinha. Vai virar energia e a gente vai equilibrar a composição corporal. Certo. Então, não existe dieta de emagrecimento sem déficit calórico. Ponto. Pra emagrecer, você precisa de déficit calórico. Só que não é só a caloria que importa. É a qualidade dessa caloria. Então, vamos pensar que você tá acima do peso, mas você tem uma distribuição de gordura no seu corpo disforme. Então, você tem até um pouquinho em braço, perna, mas você tem aquele barrilzinho em volta da cintura. Clássico de homens que gostam de beber cerveja. Mulherada também anda entornando ultimamente. Aquela mulher inchada, com a cara vermelha, cheia de espinha, que parece um barrilzinho. Pois é, a mulher clássica que enche a cara. E aí, eu preciso, então, que você emagreça como um todo, mas eu quero otimizar a queima calórica, a diminuição dessa gordura em região abdominal. Diminuição de gordura visceral, que é aquela que fica nos órgãos, que é o que dá o problema metabólico para nós. Eu vou fazer o quê? Eu vou mexer na qualidade dessas calorias. Então, eu vou tirar processado, eu vou colocar mais fruta, verdura e legume, eu vou aumentar a proteína, eu vou fazer uma dieta hiperproteica, porque eu sei que a proteína, ela vai ajudar na manutenção de massa muscular. E o músculo, ele gasta mais caloria para manter a gente vivo. Então, quanto mais músculo, menos restrita precisa ser sua dieta. Por isso que um cara, um fisiculturista, ele pode consumir 3, 4 mil calorias no dia. E continua seco. Porque o gasto dele é muito grande, ele tem muito músculo no corpo. Então, esse é o princípio básico da nutrição. Independente... Então, eu tenho um paciente, vamos pensar. Eu tenho uma pessoa com câncer. A própria doença, ela aumenta muito esse gasto calórico que a pessoa tem. Então, eu não quero que essa pessoa desnutra. Eu preciso dar uma caloria, uma dieta muito grande, muito hipercalórica, para otimizar o gasto. Então, é tudo basicamente analisar a tua composição corporal, quanto de gordura, quanto de músculo você tem no corpo, entender o teu objetivo e fazer a mágica acontecer através da matemática, através dos cálculos. Entendeu? É simples, gente, mas não é tanto. Na teoria parece fácil. Na teoria é maravilhoso, mas aí a gente esbarra na questão de que a gente tá tratando de pessoas. E aí a pessoa, ela come as 1.200 calorias de segunda a quinta. Na sexta tem um happy hour. E aí no sábado tem um batizado. E aí no domingo, domingo é dia de macarronada. Entendeu? Então aí você esbarra no componente humano do negócio. Por isso que biologia não é exata. Nutrição não é uma ciência de 1 mais 1 dá 2. Então, a gente esbarra nessa questão do comportamento. E a gente vai indo. Mas quando eu era mais jovem, eu conseguia seguir assim na linha. Nem um pouquinho a mais, nem a menos. Hoje, é difícil. A questão do ambiente, como ela disse, também faz toda a diferença, né? Principalmente levando em consideração os finais de semana. Ambiente, carga de estresse. Hoje em dia, a gente está muito mais estressado como sociedade do que a gente era. Então, o estresse, ele consome muito mais nutriente. Então, ambiente, carga de estresse, a questão hormonal.
Hoje em dia, a gente tem muita toxina ambiental e isso atua como disruptor endócrino. O que é isso? Pensa numa chave e numa fechadura. Eu tenho a fechadura lá do hormônio da tireoide. A chave, o hormônio vai tentar entrar. Não tem como, porque eu já tenho outra coisa entupindo aquela fechadura. Isso é um agrotóxico, é um microplástico, é um metal pesado. Então, esse hormônio não tem efeito. Então, as pessoas estão cada vez mais com problemas hormonais, porque a gente tá com uma dieta cada vez mais poluída, né? O ambiente cada vez mais poluído. Sim. E tudo isso impacta. Então, quando você tinha 20 anos, o estilo de vida, tua preocupação, era tudo diferente. Hoje em dia, a gente tem uma vida, né? Entre essas duas pessoas. Então, por isso que é cada vez mais difícil. Mas eu vou te falar, a época que eu percebo que as pessoas mais conseguem focar na dieta e seguir, ou é já após os 45, 50, tá terminando de criar os filhos, tá indo embora, o estresse tá diminuindo, tem a questão da mulheres, principalmente questão de menopausa, então o sintoma é enlouquecedor, então elas precisam seguir. Ou então a galerinha, a juventude. Que aí não tem preocupação na vida mesmo, não tem que pagar um boleto. E aí é só fazer aquela dieta e dá tudo certo. Nós que estamos nesse sanduíche, nesse meio do caminho, a gente tem essa carga desses outros componentes que impactam na adesão da dieta. Quando eu falei ambiente, eu me referia mais à questão relacional mesmo. Sim! Porque, vamos pegar um exemplo, né? Tem aquela pessoa que ela tem o hábito de estar bebendo com os amigos aos finais de semana. Tem aquele encontro semanal, tal, sempre tá com os amigos bebendo cerveja. E aí, de repente, fala, não, eu vou emagrecer, não quero mais tomar cerveja. E aí, já gera essa ruptura ali com as amizades, né? Sim. Então, a pessoa, às vezes, ela se sente desmotivada mais por isso, até do que pela dificuldade de abandonar a cerveja. Ela fala, não, vai ser difícil, né? Tipo assim, tem meus amigos ali e tal, e isso acaba sendo um impeditivo pra ela, né? Nas suas consultas, você conversa sobre isso também, ou... Muito. Imagino que sim, né? A gente precisa ajustar final de semana. Hoje em dia tá na moda o beach tênis, né? Então, Sim. eu falei que eu tenho medo de ir pra esse beach tênis. Um monte de gente já tentou me arrastar, porque eu tenho medo de ficar nesse negócio. Porque é tipo droga. Quem entra não sai. Já ouvi dizer. Aí, a hora que você vê, a pessoa tá gastando R$2.000 numa raquete, entendeu? Dá pra perceber que você não entrou porque você não tá falando beach ainda. Não, não tô Fala falando beach. E aí, você tem o chinelo tal, você tem toda uma tribo do tal do beach tênis. Tem. E aí, eu tenho muitos pacientes que fazem o tal do beach tênis de sexta à noite. E aí, depois do beach tênis é o quê? A cerveja com a galera do beach. E aí, você vai falar assim, tá, mas aí você acabou de malhar, meu amor. E aí, você vai tomar uma cerveja de pós-treino? Tudo bem, é o carboidrato. A gente calculando a gente faz a magia. Mas a questão é a questão social. E aí, você precisa pensar, tá, o grupo... Essa questão social, eu gosto de beber? Isso vale a pena pra mim? Ok, vamos fazer encaixar. Óbvio que com moderação não dá pra beber um fardo, né? De cerveja depois do beach tênis, que a conta não fecha. Mas a questão é, será que esse grupo de amigos, eles não conseguem lidar com a diferença de você simplesmente não tá bebendo? Pois é. Então, eu, por exemplo, eu não bebo bebida alcoólica. Nossa, sabe por quê? Porque eu não gosto. A minha parte do álcool, eu prefiro num pedaço de bolo bem melado, com leite condensado, entendeu? Então, eu compro as minhas batalhas. Mas eu encontro dificuldades. Ah, vamos sair pra beber. Ah, não vamos chamar a Letícia não, porque a Letícia não bebe. Meu marido mesmo, meu marido adora beber vinho. Ele parou de beber, porque eu não acompanho ele. Mas a questão é as pessoas aceitarem. E aí, tem um ponto de vista que a gente tem que pensar também, que é o da questão comportamental como sociedade. As pessoas querem te ver bem, mas as pessoas não querem te ver melhor do que elas mesmas. Então, você tá numa roda de amigos, todo mundo sobrepeso, todo mundo do futebol. Vamos pensar o futebol de quarta-feira. Tá todo mundo ali, depois do futebol, assa uma carninha, toma uma cerveja. E aí, você fala, não, eu vou começar a fazer dieta porque meu colesterol tá alto. Então, o médico mandou, eu preciso começar a fazer a dieta. E aí, o povo não começa, não, tá certo, emagrece, bacana. Só que a gente começa num ponto que o povo vai olhar pra você e dizer, ô, você não acha que você tá ficando maníaco, não? Ou, você não acha que Tá passou, exagerando. hein? Você tá querendo fazer o quê? Quer virar menininho, 20 anos? Você tá achando que você vai ficar bombado? Levando marmitinha. E aí começa a excluir. Aí tem a fase do passivo-agressivo, que é essa, né? E aí depois começa a fase da exclusão. Ô, vamos chamar fulano, não. Ele tá chato, ele tá comendo, mas não tá bebendo. Por quê? Por que você conseguiu e eles não? Esse é um questionamento. Então, incomoda. Começa a incomodar. Você ser diferente incomoda. E é onde eu brinco que a gente dá o salto quântico, quando a gente pensa em física quântica, né? Você saiu, você não encaixa mais ali. Tá na hora de você pular. Entendeu? Então, não, é óbvio que a gente tá falando do futebol, tal, que são coisas mais cotidianas, mas isso também acontece com relacionamento. Eu já tive paciente que divorciou. Que a gente lutou 1 ano pra ela perder peso. E aí, ela sumiu
consultório, falei, nossa, eu nunca mais vou ver. Ela voltou 6 meses depois, falou assim, pronto, agora eu tô pronta pra gente começar de novo. Falei, amor, e aí, o que aconteceu? O que mudou? Divorciei. Falei, quê? Falou, pois é. Você não falou pra eu descobrir qual era o problema? Meu problema era ele. Gente. Tá bom. Começou a restrição aí já. Falei, tá bom. Tirar da alimentação. Ok, tá bom, entendeu? Então, existem ambientes... Eu odeio essa palavra tóxico, que eu sempre lembro do Césio 135. Parece que tem uma coisa radioativa, né? Sim. Essa virou na moda, igual gratidão, tóxico. Mas existem ambientes que eles são menos propícios pro sucesso do que outros. E aí vai um pouco da individualidade de cada um, né? Da gente ter o pensamento mais firme do que, Uhum. do que o resto. Que é o difícil. E